Assombrados. Boa noite, amigos assombrados assustados. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Relato que vai viajar na história e vai deixar vocês surpresos com o depoimento de uma mãe que não esquece de jeito nenhum o que o seu filho, vítima de um acidente, contou para ela antes dele entrar em coma no hospital. O canal hoje vai viajar até o temido e assustador, conhecido como o Viaduto das Almas. Vamos a esse relato. O relato de hoje foi enviado para mim por Dona Alice. Ela tem 69 anos e, segundo ela, nasceu em 1954 no município de Itabirita. E, segundo ela, quando ela nasceu, pouco tempo depois foi concluída a obra do viaduto mais conhecido como o Viaduto das Almas. Muitos não sabem porque esse viaduto levava esse nome. Foi desativado, se não me engano, no ano de 2010 a 2012. Esse viaduto foi construído para ligar a cidade do Rio de Janeiro a Minas Gerais. Um viaduto feito com curvas. E, segundo ela, não demorou muito após a sua inauguração. Os acidentes começaram. Vários começaram. Segundo as estatísticas, mais de 200 pessoas morreram naquele viaduto. Um viaduto que tem mais ou menos 30 metros de altura, talvez mais, e com 200 metros de comprimento. Mas, segundo ela, após um tempo que ela morava no município, ela veio a se casar e foi embora do local, deixando alguns parentes dela lá. Coisas que eles vinham sempre para visitar os parentes. Após ela se casar, não demorou ver os filhos, um total de 5 filhos. 3 homens, menino e 2 meninas. E logo, após um tempo, ela morou em Ouro Preto e depois também em Belo Horizonte. Mas sempre ia visitar os familiares. Tanto alguns que moravam em Itabirita, como uns que moravam em Congonha também. Então, era frequente as visitas. Somente nos fins de semana. Mas, segundo ela, o que acontece com as pessoas, a gente jamais acha que vai acontecer com a gente. Então, ele sempre que ia visitar os parentes ou viajar, ela sempre temeu aquele viaduto. Pois pessoas importantes perderam sua vida ali, naquele precipício. Embaixo passa o Rio das Almas, se eu não me engano.
Mas, segundo Dona Alice, após um tempo, seu filho mais velho veio a se casar e, num feriadão, ele resolveu ir em Itabirita visitar os parentes. Ela não foi nesse feriado. Eles saíram à tarde do Rio de Janeiro, onde eles moravam, sentido a Itabirita. E não demorou muito após eles saírem, seu telefone tocou. Dona Alice atendeu, achando que fosse o filho, avisando que tinha chegado. Mas a notícia era outra, uma que jamais ela vai esquecer. A voz por trás do aparelho, do telefone, que era, na época, telefone de linha, daquele que a gente discava, falava: a senhora é a Dona Alice, mãe de fulano de tal? Ela disse sim. A voz disse: ó, aqui é dos bombeiros. Não tenho uma notícia boa para a senhora, mas o seu filho sofreu um acidente de carro aqui no viaduto. Está indo para o hospital em Belo Horizonte. Segundo ela, nessa hora, faltou o chão embaixo dos seus pés. Ela quase desmaiou do susto. Logo ela acionou o seu marido, que seguiram para o hospital. Chegaram no hospital por volta de mais ou menos 9 para quase 10 horas da noite. Todos ansiosos e apavorados para saber como ele estava. O filho e a nora. Segundo ela, a notícia não foi boa, pois a sua nora havia perdido a vida naquele acidente, já quase no final do viaduto, sentido Itabirita. O carro caiu do viaduto, aproximadamente talvez aí uns 80 metros da travessia do viaduto. Um choque muito grande ela levou em saber que a sua nora tinha falecido e o seu filho estava entre a vida e a morte. O desespero foi grande. Ela queria ver o filho de qualquer jeito, que estava em mesa de cirurgia, sendo cuidado pelos médicos. Após algumas horas que eles acabaram o procedimento hospitalar, seu filho ainda tinha consciência e ela pediu para ver ele. Foi quando veio a surpresa de Dona Alice, pois ela não queria contar isso pro canal. Quem contou, insistiu para que ela contasse, foi sua neta que assiste o canal. Segundo ela, após ela se aproximar da cama do seu filho, ele estava consciente ainda, e ele fez assim para ela, para falar com ela. Quando ela baixou, o que ela ouviu da boca dele, em meio a efeito de anestesia ainda,
foi as seguintes palavras. Quando ela perguntou o que tinha acontecido. Vejam que esse rapaz, que na época tinha, parece que 28 ou 29 anos, falou para sua mãe já no leito do hospital. Ela disse: o que aconteceu, meu filho? Pois ele não era de andar correndo muito. Achando que fosse uma fechada de outro carro ou algo que tivesse causado um acidente, ou ele tivesse dormido, não podia, pois era cedo. Ele disse isso que eu vou contar para vocês. Ele disse: mãe, um bicho saiu sentido ao lado que a gente vinha. Ele vinha de Itabira, do lado de Itabira, sentido a encontro ao carro. Disse: mas meu filho, por que você não atropelou? Então, não firmou o volante? E disse: esse bicho, mãe, dava 2 metros quase de altura. Era como se eu estivesse vendo uma pessoa na minha frente, só que era deformada. No momento que esse bicho surgiu na frente do carro, ele automaticamente se assustou com o que ele viu e ele virou o volante do carro no susto. Foi quando o carro perdeu o controle, caiu do viaduto. Segundo ela, as características desse bicho que ele disse que vinha caminhando como uma pessoa de encontro ao carro, não era coisa que você tivesse acostumado a ver. Quando você vê um cachorro, uma onça, um bicho qualquer atravessar a frente, você sabe o que está vendo. As características que ele deu era que esse bicho era meio gente. Ela achou que ele estivesse delirando sob o efeito de anestesia. Mas aquilo ficou na cabeça dela. Horas depois, seu filho entrou em coma. 2 dias depois, ele veio a falecer. Para desespero de Dona Alice, ela contou isso também para o pai dele e para alguns parentes, que na época acharam que poderia ter sido um urso. Mas um urso não é parecido com gente, não é deformado, não tem cara de gente com bicho. E foi uma das causas desse acidente mortal, tanto para o filho de Dona Alice, quanto para sua nora. Após esse fato, Dona Alice disse que pediu a Deus que aquele viaduto fosse desativado conforme ele foi, pois ela não aguentava nem passar naquele viaduto sem ter que chorar pela desgraça que aconteceu com seu filho. Várias pessoas relataram acidentes dali. Vários carros perderam o controle e caíram do viaduto embaixo. Aí eu pergunto a vocês, teria sido essa criatura que teria atravessado na frente dos carros, causando alguns acidentes? Pois foram vários lá. Muitos sabemos que foi batida, que foi caminhões que bateram em carro pequeno, acidentes. Mas outros perderam o controle do carro do nada e caiu o viaduto abaixo. O que vocês acham que pode ter causado esses 200 praticamente mortes naquele viaduto, a ponto dele ser interditado e construído outro? Pois quem passava naquele viaduto, principalmente à noite, passava com medo, assombrado e assustado. Isso que você acha sobre esse relato? Boa noite, amigos assombrados e assustados.